Bom, a gente está entrando aqui ao vivo para ser entrevistado pela Paty. Vamos ver se agora vai, Paty. Só ver se você já vai entrar aqui. Vamos lá. Já mandou solicitar. Se agora vai. Oi, João! Aí, tá me E vendo agora? aí? Agora sim. Nossa, que legal, né? Que eu nunca fiz ao contrário. Eu sempre estou na parte de cima, agora tá na parte de baixo. Tudo bom, João? Tudo ótimo. E com você? Como é que tá? Tudo bem também. Olha, depois você salva o vídeo no IGTV para eu salvar lá no nosso Instagram também, tá Pode bom? deixar, com certeza. Não, pode deixar. Tá? Olha, normalmente João, a gente dá sempre uns minutinhos pro pessoal entrando. Tá. Antes de começar mesmo. E aí, como é que tá essa quarentena? Olha, no limite do possível, tá boa, assim. Boa, sim, no sentido de que nenhum parente ficou doente, tá dando para fazer um trabalho de casa, então por enquanto tá tudo bem. Claro que não dá para ficar 100%, que é tanta coisa acontecendo, né, tanta tragédia, tanto tragédia no governo, fora do governo, enfim, fica bem complicado assim. Mas e por Tá, aí, como é que tá? tá bem, a mesma coisa, assim, né? O entorno é complicado, né? E tal, mas assim, no nosso cotidiano privado aqui, graças a Deus, tá todo mundo bem, né? Meus pais estão bem, então tá tudo tranquilo. A gente não tá com nenhuma doença, nada assim, então tá bem. Mas o entorno é. Eu fico um pouco mais preocupada com a minha irmã, que mora fora, ela mora nos Estados Unidos, e lá onde ela mora tá uma situação bem complicada. Ela não está sofrendo só com Covid, ela está sofrendo com ataque de vespas assassinas, terremoto, tem um vulcão na cidade dela, é, e a ponte principal caiu. É, a gente Entendeu? colocar uma espada de São Jorge ali dentro de casa, uma folhinha de arruda, uma Eu acho que pimenteirazinha. no caso, eu acho que tem que ser um plantio inteiro de arruda, né? Porque tudo acontecer junto, meu amigo, tipo assim, não basta o vírus, tem que ter, né, vespas, pô, uns bichinhos desse tamanho. Ah, isso não é brincadeira, É, cara. isso Pô, aí tem é, tanta coisa fora de hora, com entendeu? certeza. Só faltou Pô, gafanhoto só. não, mas eu fiquei lá falando, e ela agora eu demoro 1h30 para chegar no trabalho, porque. Ah, e teve o toque de recolher por conta dos protestos do Black Lives Matter. Então, assim, ela tem Entendi. que voltar de Uber por causa do toque de recolher da polícia. Então, assim, né, Caramba, tudo. cara. Entendeu? Tá ruim pra gente, não podia estar pior, né? Podia estar pior. É igual um colega aqui do Tinha que Ser Preto, que é o Saulo. Ele sempre, quando eu perguntar tudo bem, ele fala, não, dá pra melhorar. Que aí ao invés da gente falar dá pra ser pior, a gente fala dá pra melhorar, né? Então, enfim, que aí já não. Pelo menos a gente não reclama ao mesmo tempo, fala que precisa melhorar as coisas também. É verdade, é verdade. Eu acho que a gente já deu um tempinho aqui. Eu vou começar. A gente tem Tá. coisas para falar hoje. Gente, para quem Você não me conhece. quer. Oi? Ah, não, desculpa. Não é perguntar se você quer fixar o tema aqui, igual você fez no Ah, outro. quer? Eu Que aí se posso? você. É Acho você que que se está me você. convidando. Acho que se você mandar, eu consigo fixar. Não, como é que você quer que eu escreva aqui? Bota, tinha que ser preto e o seu nome. Acho que é você que fixa, no caso. Escrevendo aqui. Pronto, foi, né? Agora foi. 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 Então tá, então vou começar oficialmente. Para quem não me conhece ainda, olá pessoal, boa noite. Meu nome é Patrícia Silva, eu sou funcionária do gabinete da direção do IFIX, que é o Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ. Eu trabalho diretamente com a professora Suzana de Castro, que é a nossa atual diretora. Eu estou coordenando uma série de lives, né, nesse período de quarentena sobre temas diversos e sobre as pesquisas dos nossos alunos de pós-graduação.
Nosso convidado de hoje é o João Neto, que é pesquisador e idealizador do canal Tinha Que Ser Preto, e que fica no YouTube, né? Tem um canal no YouTube, não é, João? Não, A gente tem, mas não tá, a gente não tá postando vídeo ainda, tá só no IGTV por enquanto. Então tá. Então tem uma página no Instagram e uma página no Facebook, que foi onde eu inicialmente conheci o trabalho dele. Nós o convidamos em virtude do sensacional trabalho que ele faz em relação à divulgação da população negra, dos heróis negros, da personalidades negras, a versão da história contada a partir dos olhos e vitórias da população negra. Então, João, eu gostaria muito de agradecer a sua participação aqui hoje. Fiquei muito feliz com o aceite do seu convite, do nosso convite para você. Imagina, Paty, o prazer é meu de estar aqui falando em nome do Tinha Que Ser Preto. Eu acho que coisa boa sempre tem que misturar com coisa boa, e essa página de vocês também é uma página extremamente interessante, é algo extremamente importante, e eu acho que todo mundo, em todos os tempos, fala isso, né? Mas mais do que nunca a gente precisa se fortalecer de todas as formas possíveis. Então, o prazer é todo meu. João, olha, para a gente começar, sempre pergunto para os entrevistados falarem um pouquinho em si, da sua trajetória pessoal, sua trajetória profissional. Então, foi até a gente conversando, né, para acertar a divulgação da live. Eu, na verdade, eu não sou historiador, eu só sou pesquisador mesmo. Eu sou formado em publicidade, em comunicação. Formei em 2009, lá em Minas Gerais. Eu moro em Brasília hoje. E eu trabalho com comunicação desde então, assim. Trabalhei sempre com redação, sempre tive uma paixão pela escrita e pela leitura também. E chegou um determinado momento que eu pensei o que eu poderia aproveitar dessa minha vida profissional, dessa carga profissional, para somar no ativismo, né? E foi aí que surgiu o Tinha Que Ser Preto em 2015 ainda. Foi lá no meio de 2015 que eu comecei a fazer umas pesquisas sobre o que eu gosto de chamar de os primeiros pretos e as primeiras pretas, que seriam o quê? Seriam as pessoas que foram protagonistas, que foram pioneiros na história e quebraram aí paradigmas, né? Como Adhemar da Silva, Carolina de Jesus, dentre outros. Então, eu tentei juntar um pouco a técnica de escrita com a pesquisa que eu sempre gostei de fazer, e aí nasceu o Tinha Que Ser Preto. Uhum. Há quanto tempo você faz o trabalho do Tinha Que Ser Preto? Vai completar 5 anos. Eu comecei sozinho, mas eu realmente acredito no poder do coletivo, e sempre que eu podia, eu trazia alguém junto. Eu falava, você vai vir comigo aqui, você vai ajudar. Aí a pessoa falava, eu não sei o que eu posso ajudar. Eu falei, qualquer coisa que você fizer, você já vai estar ajudando. Então já está ótimo já. E já vão completar 5 anos já. Acho que vai ser agora em julho. No final do mês, mais ou menos. Que eu comecei pouco depois do meu aniversário, eu comecei a escrever e publicar. Em 2016, a gente migrou para o Facebook, porque antigamente era só um Tumblr, né? Começou como um Tumblr, na época o Tumblr estava bombando ainda e tudo mais. E depois o Facebook é que a gente conseguiu ter uma interação melhor com as pessoas. E principalmente também a gente conseguiu ter indicações, as pessoas conseguiram se expressar para mostrar se aquele projeto estava tendo uma importância ou não. Aí agora, em 2019, que a gente veio para o Instagram, tá migrando o conteúdo, acho que algumas postagens continuam acontecendo no Facebook, de fotos, de registros, mas a gente concentra mais no Instagram hoje em dia, mais por questão de público mesmo, né? As pessoas saíram um pouco do Facebook porque tá muito pesado, tá muito sobrecarregado assim, enfim, do que a gente não quer. A gente realmente cria o conteúdo pensando no nosso público, e nosso público é o povo preto. Então, obviamente, a gente tem que fazer um trabalho de educação racial, de educação antirracista como um todo, mas principalmente focando em fortalecer a população preta. Então,
Normalmente na página a gente não se preocupa em bater boca com hater, né, com troll, com nada disso. A gente já bloqueia logo de cara e foca em responder uma mensagem de uma seguidora ou um seguidor e tentar divulgar também outros projetos, outros trabalhos que o pessoal volta e meia pede pra gente, fala, divulga na história, a gente vai lá e divulga para crescer todo mundo junto, assim. Mas a página não deve ter muito haters, né? Porque pelo que eu vejo do conteúdo, é sempre uma linguagem muito leve e sempre uma perspectiva muito mais otimista, sem ser poliana da história, né? Sabe? Então eu falo em observar o que uma pessoa odiaria no conteúdo que vocês fazem. Olha, acontece. Não acontece com frequência, porque realmente a gente não dá audiência, assim. É meio que aquela visão psicológica de terrorista. Se você não dá audiência para a pessoa, você acaba não incentivando outras a irem ali e fazerem a mesma coisa. Mas já teve gente que falou que não aceitava o nome da página, que eu devia ser algum branquelo, que com certeza não era ninguém preto que estava por trás do projeto, enfim, tudo isso. E raramente acontece uma mensagem direta também, uma DM. Mas bem como você falou, Paty, a gente procura focar em contar o outro lado da história que, infelizmente, a gente não tem acesso com tanta facilidade. Que é o quê? A representação do povo preto sem ser nas pinturas como escravizados, como escravizadas, né? Mostrar que a nossa contribuição foi muito além disso, claro, sem apagar tudo isso, toda a escravidão, tudo que aconteceu, porque isso é uma marca na nossa história que tem consequências até hoje. Então a gente não ignora a escravidão, pelo contrário. A gente só busca mostrar que o preto e a preta na história do Brasil, eles tiveram uma presença muito mais importante, muito mais marcante do que só cativos, do que só escravizados. Não, e é importante também quando vocês constroem e reproduzem a história dessas personalidades, criar uma representatividade, especialmente para jovens e crianças em formação, né? Para eles que eles consigam obter heróis e exemplos, né? Tudo que se fala hoje ainda e viver por aí em relação ao povo negro é sempre conectado com algum perfil de pauperização ou de muita tristeza. Você pode ver como é que a África ela é normalmente desenhada e falada no nosso cotidiano. E aí, quando você mostra uma Maria Filipa, né, um dragão do mar, você coloca no imaginário de uma criança. Eu falo criança porque são pessoas em formação e ainda a gente ainda tem tempo de mudar essas pessoas, né? E é para Claro. isso que o adulto serve, né? Para educar crianças. E aí você consegue lançar no imaginário das crianças que existem, que a história negra ela é muito além da contada a partir desse perfil pauperizado e de um estereótipo tão negativo atribuído à cultura africana. Então, eu acho fantástico o trabalho e esse esforço que vocês fazem, né? E aí, João, você disse que começou sozinho, mas hoje você tem uma equipe? Hoje nós temos aí na linha de frente 4 pessoas, que é a Yasmin, o Saulo e o Wilk. A Yasmin e o Saulo são ilustradores, o Wilk ele ajuda também na produção de conteúdo, ele fez algumas lives já pra gente, a Yasmin também. Nós temos a Laila, que ela também participa, normalmente ela faz mais a parte de social, que é o quê? Ela tenta entrar em contato com determinados perfis, mandando o perfil do Tinha que Ser Preto, exatamente para divulgar mesmo. E isso foi bem forte no começo, assim. E basicamente hoje em dia é isso, né? A gente está criando o nosso novo um portal assim, onde está reunindo todas essas histórias e todas as imagens também para ter um acesso mais fácil, até por meio de filtro e tudo mais. E lá a gente vai ter um espaço para artigo, né? E já temos aí umas pessoas que foram convidadas para escrever para a gente. E esses artigos não vão ter relação com notícia nem nada, vai ser mais vivência mesmo. Vai ser vivência de como é ser preto LGBTQI, de como ser um preto no meio acadêmico, uma preta viajante. Então,
vários cenários diferentes, assim, para trazer um monte de reflexão. Muito Até como eu legal, comentei, muito bacana. Muito bacana. Eu acho também, o João, que isso ajuda a fortalecer a comunidade, né? Aquela questão do black money, né? Vamos comprar entre a gente para fortalecer a gente, né? O povo judeu, se não me falha a memória ou falha os dados, eles fazem isso há anos, né? Na comunidade interna, eles compram e consomem entre eles e a gente ainda está estrangulando e reproduzir esse padrão para nos fortalecer. Isso eu acho que é uma boa, excelente iniciativa. E também, João, eu sei que você é publicitário de formação, mas assim, para você conhecer essa galera toda que você falou nos vídeos, nos posts, você teve que correr atrás. Como é que foi a formação para você fazer esse trabalho de divulgação das personalidades negras? então, dá um senhor trabalho mesmo, assim, para buscar todos esses perfis, principalmente por causa da desinformação. Acho que a desinformação é uma das principais barreiras que a gente tem. E essa desinformação ela acontece de duas maneiras. A primeira é simplesmente por não encontrar registro, não ter registros mesmo, assim, de Lima Barreto, fora, claro, as escritas dele, algumas poucas fotos que a gente encontra. Lima Barreto é só um exemplo. E outra parte dessa desinformação é a propagação de meio que umas fake news históricas, assim, vamos dizer. Que seria o quê? Seria associar, foi até um vídeo que a gente fez, associar uma foto a Maria Filipa, por exemplo. Então a gente tem que ter um cuidado muito grande, um filtro muito grande antes de postar qualquer coisa, porque a gente precisa trazer um conteúdo verídico, um conteúdo que foi pesquisado. Então algumas pessoas já comentaram, poxa, mas vocês postam só 2 fotos por dia, às vezes é uma foto, às vezes não tem nenhuma. Aí o que eu tento explicar olha, é porque é um trabalho muito minucioso. Quando eu encontro uma informação do tipo que a Edneia Alves, que foi a primeira engenheira negra do Brasil, quando eu coloco uma informação de que, não sei se você já sabe, já viu isso na página também, que a gente postou tem pouco tempo, que ela era uma única mulher que coordenava ali as obras, né? Boa parte de uma obra de usina, de Capivara, enfim, grandes obras, e ela meio que era ali uma diretora coordenando um bando de homens, né? E que muitas vezes eles resolviam não obedecer a ela, assim, não queriam ouvir ela, porque ela era uma mulher preta, então assim, você sabe muito bem, se hoje em dia já é assim, imagina há 50 anos atrás, 60 anos atrás. Então ela andava com uma cartucheira na cintura. Aí toda vez que os operários não queriam escutar, ela sacava a arma para cima e dava tiro e falava: vocês vão fazer sim o que eu estou falando para fazer. Então quando a gente encontra uma informação como essa, é preciso fazer uma pesquisa muito a fundo para saber se isso realmente aconteceu ou se é só mesmo invenção de um blog ou fantasia de alguém. Então isso demanda muita pesquisa. A gente tem um problema muito grande também, que é reconhecer autor e autoras de fotos, né? Isso, volta e meia, alguém chega e comenta, essa foto é de fulano. A gente já corre e coloca foto de Beltrana, foto de fulano, para identificar também e reconhecer o trabalho das pessoas. Então, dá um trabalho mesmo, é um trabalho de pesquisa assim que não é fácil. Por sorte, a gente tem aí a Yasmin e o Saulo, que são excelentes ilustradores. Então, agora a gente está passando por um processo de fazer ilustrações de personalidades que não possuem fotos, né? A gente fez aí recentemente agora do Yasuke, eu não sei se você viu, que foi o Yasuke, ele foi o primeiro samurai estrangeiro e primeiro samurai negro também, se não me engano, primeiro e único, eu não tenho total certeza, né, sobre se ele foi o único, mas isso ainda no período do Japão feudal. A história dele é uma história extremamente interessante, está sendo filmada, o protagonista até, esqueci o nome do ator que fez Pantera Negra, é um ator maravilhoso, assim, repleto de trabalhos sensacionais. Então, a gente fez uma ilustração do Yasuke para as pessoas poderem ter Uma uma imagem. fisionomia, ter uma imagem assim. Isso fortalece muito o interesse sobre a história,
Porque a leitura, ela é muito boa porque a gente consegue imaginar as coisas. Mas quando você tem um norte ali, você vê um rosto, você vê uma feição, isso transforma o seu interesse na história, transforma o seu interesse ali na vida daquela pessoa. Então a gente tem esses desafios de encontrar conteúdo, encontrar imagem, verificar se é real, verificar se aquilo realmente existiu, se aquela imagem é relacionada àquela pessoa e trazer para todo mundo aí que acompanha a página. Não, especialmente porque a gente não tem registros focando personalidades negras em situação de sucesso ou vitória, né? E ainda fica mais complicado. Eu, por exemplo, eu fiz toda a minha formação acadêmica na área de educação e só quando eu cheguei no doutorado que eu vim a conhecer a Virginia Leone Bicudo. E foi uma das autoras que ajudou muito na minha tese, sabe? Na verdade, ajudou pra caramba a entender como é que funcionava o racismo na escola e tal. Mas ninguém tinha me apresentado ela. Eu não conhecia como essa mulher contribuiu para a psicanálise no Brasil. Sabe? Ela foi a primeira psicanalista negra do Brasil. Se não me engano, ela foi a primeira psicanalista do Brasil a não ser formada em psicanálise, de tão grande que foi a contribuição dela, né? Então, isso é dos aspectos que eu gosto bastante dessa página, é conhecer personalidades que remetem à minha origem racial, né? E que eu não tive como, não conheci por motivos diversos, né? E aí eu queria te fazer uma pergunta para te deixar bem assim, um lugar bem meio desconfortável. Eu queria perguntar qual é a história Eita. que você mais gostou de ler, porque eu vou fazer essa pergunta. Qual é a tua preferida? Pois é. Então, olha, isso é bem complicado mesmo, porque Eu fiz de propósito. sendo bem honesto com você, boa parte das histórias que eu pesquiso e que eu leio, elas acabam me emocionando também. Eu fico emocionado quando eu leio e quando eu escrevo. Porque, cara, é tão absurdo a gente não conhecer Virginia Bicudo, né? Como o exemplo mesmo que você deu, um exemplo excelente. A importância dela na psicanálise e até você falou sobre o pioneirismo dela, ela também foi a primeira não médica a ser considerada psicóloga, né? Psiquiatra, se eu não me engano. Porque naquela época só quem era médico é que poderia receber esse título. E ela ainda nem era médica e ainda assim fez um estudo sensacional a respeito. Mas pensar numa história favorita, assim, uma personalidade pelo menos, particularmente eu sou apaixonado por Carolina de Jesus. Para mim, ela é um símbolo em todos os aspectos, um símbolo de resistência, um símbolo de intelectualidade. Eu acho que, por mais que a gente não deva romantizar os apertos, né, que o povo preto passa, principalmente as mulheres pretas, com a ideia de falar, elas são fortes, elas aguentam tudo, mas eu acho que ela é um exemplo de força, assim, porque no livro, em especial no principal livro dela, vamos dizer assim, Quarto de Despejo, a gente consegue conhecer Carolina como se ela estivesse sentada do nosso lado. Assim. Então, a gente vai lendo o diário da vida dela, a gente vai lendo as lamúrias da vida dela, e principalmente a gente consegue ver ali uma pessoa que teve coragem de denunciar tudo aquilo. A ousadia da Carolina em viver numa favela, e no sentido favela, assim, era aquela ideia de favela de invasão, mesmo de despejo, né? Como o próprio nome do livro diz, é algo sensacional. Então, eu acho que é impossível conhecer a história de Carolina de Jesus e não se apaixonar por ela também. Eu acho que, para mim, ela é sensacional. Assim, de tudo que ela passou, tudo que ela viveu, da forma como ela conta a história e principalmente da ligação dela com a ancestralidade, né? Que pouca gente sabe, mas o avô dela foi uma inspiração muito forte para ela. E o avô dela ele era um ex-escravizado e passou muito da cultura afro para ela, assim. Então, o orgulho que ela tinha em ser uma mulher preta, toda a força que ela tinha é algo inspirador. E ao lado dela, deixa eu pensar aqui, eu acho que eu vou trazer o Milton Santos,
que é um cara sensacional. Eu lamento muito uma coisa que acontece no Brasil, mas isso não é nem culpa só do povo brasileiro também, isso é de todos nós, né? Isso também influencia mídia, influencia cinema, influencia tudo, né? Tudo que a gente consome à nossa volta, que é as pessoas não conhecerem o Milton Santos como deveriam conhecer. Né? Milton Santos, ele foi um geógrafo que também estudou direito, que era um pesquisador, foi uma das mentes mais brilhantes que a gente teve na história do Brasil, somente do Brasil moderno. E ele recebeu um prêmio, foi o Vantril Lud, que é aí considerado o Nobel da Geografia. Né? Não existe Nobel da Geografia, mas se existisse, com certeza Milton teria recebido. E Milton Santos, ele sofreu perseguição no período da ditadura militar. Assim que a ditadura militar estourou, ele estava num cargo de confiança do ex-presidente Jânio Quadros. Ele até achou que ia poder atuar, fazer transformações no governo, mas o governo do Jânio Quadros foi muito curto e ele acabou sendo preso logo que teve o golpe, né, da ditadura militar. Ele acabou ficando aí um período, se eu não me engano, de 6 meses preso, mais ou menos dentro de casa, até que conseguiram mandar ele para a França, né? Assim, os ativistas da época conseguiram negociar a ida dele para a França. Ele tinha propostas de trabalho na França, e na França ele achou que ia passar pouco tempo. Ele acabou ficando exilado do Brasil durante 13 anos. E depois que ele voltou desses 13 anos, foi quando ele recebeu aí, ele assumiu vários outros postos, recebeu um monte de outras homenagens, e recebeu esse Nobel da Geografia, bom dizer assim, né, porque não tem o Nobel, mas enfim. E ele é um... Exato. E ele ofereceu a mente, a intelectualidade dele pra gente em forma de conhecimento e ideias, né? Ele tinha propostas de uma geografia nova, até o nome de um dos livros dele, pós-isolamento. E, enfim, eu recomendo muito que todo mundo que estiver assistindo que conheçam essas duas personalidades, é uma obrigatoriedade. Por mim, seriam 2 autores aí que seriam obrigatórios, pelo menos em um ano da escola você tinha que ler um dos livros deles. Você citou 2 autores bem mais contemporâneos, né, João? Eu vou colocar você de novo naquele lugar ruim, pedindo para você citar os autores que a gente com certeza pode não ter visto, né? A Carolina Maria de Jesus, ela ganhou uma certa atenção, especialmente nos últimos anos, tanto da academia como fora da academia. Tem muitas pessoas brancas e não brancas estudando a vida e obra de Carolina Maria de Jesus em diversas vertentes, na filosofia, nas ciências da literatura e tal. E o Milton Santos, ele é basicamente ele é um teórico básico para qualquer pessoa que faça geografia hoje no Brasil. Ninguém não consegue fazer geografia sem passar os olhos em Milton Santos, eu até diria ciências sociais também. Né? Aí eu vou perguntar para você sobre as personalidades lastrais, sabe, que te chamaram a atenção. Eu tenho algumas. Até a gente pode até falar depois algumas, mas assim, queria saber de você que viu todas, quais são aquelas todas não. Olha a pressão aí. Eu tô aqui para isso, João. Tá bom, já que você abriu essa porta, então eu vou te falar mais de 2, então. Acho que a gente pode começar aí, voltando bem no tempo, por Teresa de Benguela. Teresa de Benguela foi uma rainha quilombola que conseguiu manter o quilombo do Quariterê em segurança durante mais de 20 anos. E eu acho que além disso, além da segurança durante esses 20 anos, ela criou, não que os outros quilombos não fossem excelentes estruturas de sociedade, mas ela conseguiu criar um método de sociedade que basicamente só viria a surgir anos depois, né? Ela tinha um conselho
onde ela se reunia numa sala específica para um conselho. Ela pegava os grilhões, né, dos ex-escravizados e transformava em ferramentas agrícolas, assim, quando ela podia usar ali no plantio. E desse plantio, o que eles não consumiam, eles vendiam para áreas externas, assim, para contatos externos, e o mesmo valia para as roupas também. Eles faziam as próprias roupas, eles tinham tiares lá onde eles desfiavam todo aquele processo manual de fazer o algodão, de pegar o algodão, fazer ali o material para produzir a roupa, e eles usavam essas roupas e vendiam também. Então eu acho que Teresa é um nome que eu adoro, é um nome que eu acho lindo e que eu acho que a história dela, a força dela é um outro exemplo. Inclusive... Eu também amo esse nome, Teresa de Benguela. Eu acho que passa uma conotação de força, sabe? Força. De guerra, de luta. Eu sou apaixonada por esse nome. Acho lindo. E é até importante a gente salientar que o marido dela, ele foi morto pelas autoridades da época, era o Piolho, e tanto que o Quilombo era Quilombo do Piolho, né? Só que aí depois que ela assumiu que o nome mudou, ainda ficou conhecido como Quilombo do Piolho também, mas depois que ela assumiu, enfim, ela mostrou todo esse poder pós-luto ainda de conseguir guiar um quilombo aí durante 20 anos, onde viviam pretas, pretos, indígenas, todos refugiados aí da opressão da época. E Teresa de Benguela, ela teve um trabalho ali na área do Mato Grosso, né? Foi a área dela. Se eu não me engano, sim. Eu acho que sim. Tá vindo Ceará na minha cabeça, mas eu acho que é Mato Grosso, sim. Vou dar uma pesquisada depois para não trazer fake news histórica aqui para você, falar de região errada, mas eu creio que sim. Eu creio que sim. E ao lado dela, eu acho que vale destacar também, que é um nome que você já disse aqui, que é Maria Filipa. Eu tenho para mim que Maria Filipa era assim, primeiro que ela devia ser uma ótima companhia para você sentar numa mesa de bar e conversar. Nossa. Todas as ilustrações que eu já vi dela, importante, vou aproveitar para falar, gente, não tem foto da Maria Filipa, não existe foto da Maria Filipa, a foto que vocês veem não é da Maria Filipa, é um registro de Herbert Herschel, isso exatamente esse nome, que foi um fotógrafo aí do período, um fotógrafo até oficial da família real brasileira, mas não existe foto dela, só existem ilustrações muito boas que merecem ser valorizadas, inclusive. Tem muita artista sensacional que está fazendo um trabalho foda de ilustração. Mas por esses desenhos, por essas interpretações da Maria Filipa, eu tenho a impressão de que ela era, primeiro, uma mulher forte, nos dois sentidos, fisicamente e espiritualmente também, e segundo, que ela começou basicamente como olheira na luta da independência da Bahia, que eu tô até trazendo ela exatamente por isso, porque agora em julho a gente teve aí a comemoração da independência da Bahia, foi uma luta aí contra os portugueses, e ela teve um papel de destaque muito grande nesse período, exatamente pela figura dela. Ela começou como uma olheira, ela ficava observando quando os navios iam se aproximar, enfim, quando poderia ter um suposto ataque. E depois disso ela passou a liderar a própria infantaria. Então ela chegou a liderar aí 200 mulheres. Era uma mistura, na verdade, entre homens e mulheres, mas eram majoritariamente mulheres que ela liderava na batalha mesmo, na luta frente a frente. E tem uma história muito boa da Maria Filipa, não sei se você já viu aqui na página, que é da surra que ela deu nos portugueses. Você já viu que ela reuniu um grupo de mulheres, tinha umas embarcações ali, próxima à praia, e ela reuniu um grupo de mulheres que atraíram os portugueses até a praia mesmo, seduziram eles, fizeram eles tirarem toda a roupa, e assim que eles tiraram a roupa, elas deram uma surra neles de cansação, que é uma planta mais forte que urtiga, que dá uma sensação de queimação mesmo.
deram uma surra boa em todos eles achando ali, né, que iriam se dar bem, e quem se deu bem foram elas, na verdade, que quiseram dar uma surra bem dada neles. Enquanto isso, outra parte do grupo incendiava os navios no fundo. É uma parte da história dela aí que eu acho sensacional. É Eu uma acho figura belíssimo. é uma figura muito forte. Teve uma pessoa aqui que falou, que acho que foi a Cláudia, que ela falou da Antonieta de Barros. A Antonieta de Barros também é sensacional, primeira deputada negra brasileira e primeira deputada mulher ali de Santa Catarina. Eu até não falei dela porque ela também já é um pouco mais recente. Da Antonieta de, fora Antonieta de, assim, só para destacar, a Antonieta de Barros é sensacional também, tá, gente? A história dela é magnífica. Fora Antonieta de Barros, ainda na área de literatura, eu acho que é muito importante destacar a Maria Firmina dos Reis, Uhum. que foi a primeira romancista brasileira e a primeira romancista abolicionista brasileira também. E ela merece um destaque muito grande, porque Maria Firmina dos Reis ela tinha uma visão muito à frente do seu tempo. Para você ter uma ideia, ela criou a primeira escola mista do Mato Grosso, acho que era do Mato Grosso também. Eu posso estar confundindo aqui, mas não dá para olhar no celular agora, né? Que eu estou na live, não dá para confirmar. Uhum. Não, Mas é tranquilo. porque é muita gente e acaba fugindo assim. Não, tranquilo. É, Fala. ela criou uma escola mista, tanto que foi um escândalo na época e a escola acabou sendo fechada por causa disso. Mas ela era uma pessoa extremamente à frente do seu tempo, autora de uma obra sensacional também chamada Úrsula, onde ela traz ali a presença, denúncias sobre não só o racismo, mas sobre a escravidão também. Então, acho que ela é uma figura importantíssima. E até aproveitando para falar, vou soltar um spoiler aqui, que a gente agora está fazendo alguns vídeos, né? E o próximo vídeo a gente vai falar sobre o embranquecimento histórico. E a Maria Firmina dos Reis, ela sofreu com isso também. Tem uma ilustração, se nesse momento, agora não, gente, para ninguém sair da live, mas se as pessoas jogarem Maria Firmina dos Reis no Google, elas vão ter um resultado que é uma ilustração de uma mulher assim olhando meio que de lado, com coque na cabeça, com os cabelos mais alisados, com um pingente no pescoço e uma roupinha de época. Só que aquela não é Maria Firmina, aquela é uma outra autora, uma autora gaúcha, é Maria, esqueci o sobrenome dela agora, mas é Maria alguma coisa, e ela era branca, então a Maria Firmina dos Reis muitas vezes é retratada associada a essa imagem, então não é ela também. Infelizmente, temos apenas ilustrações da Maria Firmina e um busto dela também, próximo a uma pracinha ali, onde reúnem informações sobre ela. Você pediu perfis, eu tô te soltando aqui um monte de gente Não, aqui. tranquila, mas sabe o que eu tô pensando desse que você tá falando? Cara, é que as fotos da Maria Filipa não são verdadeiras. Eu não sabia disso, estou chocada. Eu Não, achava que eram. Eu tinha reparado que quando eu coloco Maria Filipa no Google, vem umas fotos diferentes. E elas não uhum. combinam. E aí tem foto que. Opa, acho que você travou para mim aqui. Deixa eu ver se volta. Paty, tá me ouvindo? Ixi, deixa eu ver aqui. Travou para todo mundo aí também ou só travou para mim aqui? Deixa eu ver se ela volta. Acho que a Paty travou, né? Ela tá voltando agora. Já tá voltando, gente. Enquanto isso, se vocês quiserem falar de onde vocês estão assistindo aí, vamos ver. Mandei o convite aqui para ela. Acho que foi minha Voltou. internet, voltou. Ah, voltei. Voltamos. Minha internet caiu. Você está Então, falando da então Maria assim, Filipa. da Maria Filipa, porque assim, quando eu coloco no Google e vem algumas fotos de Maria Filipa, e aí eu vejo que também ela é atribuída a Dandara dos Palmares, em algumas vezes. Maria Filipa.
Não Maria É Filipe. Filipa, Jota. Maria É, Maria Filipa. Filipa. E aí, assim, eu já reparei isso, né? Agora, com você falando que não existe foto, eu fiquei bem chocada. Meu mundo meio que caiu, porque eu achava que aquela imagem que eu tinha visto era a Maria Filipa, que até é compatível com a descrição que é feita dela. Então, essa imagem que provavelmente você vê é de uma mulher negra de turbante, né? Com um olhar assim, sério, rente, e bem penetrante esse olhar dela também. Um dos nossos primeiros vídeos produzidos aqui no Tinha Que Ser Preto, a gente fez questão de desmistificar essa informação. Porque essa mesma foto, ela é associada a Maria Filipa, ela é associada a Dandara dos Palmares, ela é associada a Tia Seata também, e ela é associada a Luísa Maim, que é aí a mãe do Luiz Gama, né? Que é um grande abolicionista, duas figuras sensacionais da nossa história também. Então, é importante a gente destacar aqui que não existem registros fotográficos nem da Dandara dos Palmares e nem da Maria Filipa, e nem da Luísa Maim também, inclusive. Normalmente, alguns portais, algumas revistas, na boa intenção mesmo, não é nem a boa intenção ruim, é a boa intenção boa mesmo. Eles procuram usar essa foto, usar essa imagem, para tentar dar um rosto para elas. Particularmente, eu não gosto muito, exatamente por aquilo que eu te falei. A gente já tem um problema muito grande com a falta de identidade histórica. A gente tem um problema muito grande com a falta de representatividade. E quando a gente traz uma imagem que não pertence àquela pessoa, a gente acaba correndo risco ainda de ter a credibilidade daquela história ou daquela pessoa sendo questionada. Inclusive, essa foto, ela é capa de um livro do Abdias do Nascimento também. Essa mesma foto é capa de um livro dele. Eu tenho um livro aqui e eu esqueci o nome do livro, mas alguém talvez aqui no feed, na conversa, vai lembrar. Mas isso tudo se dá principalmente por causa do período ali em que elas viveram. A Maria Filipa, ela viveu ali no século XIX, se eu não me engano. Isso, acho que ela viveu no século XIX. A fotografia mesmo só foi ser inventada ali no finalzinho desse mesmo período, no meio desse mesmo período. Então não existia uma facilidade de fotos para todo mundo, né? A Luísa Maim, a mesma coisa. Ela viveu nessa mesma época também, final do século XVIII para o século XIX. Isso, obrigado, Lima. O genocídio do negro brasileiro. A mesma foto usada na capa desse livro. E a Dandara dos Palmares, então, nem se fala, ela viveu bem séculos antes, não existia possibilidade de foto naquela época. Como eu falei, eu entendo boa parte das pessoas usarem essa imagem. Eu só lamento porque, como eu mencionei antes, tem muita gente que faz trabalho bom por aí de ilustração, que você... Não, o quilombismo, a senhorita Belzinha comentou, o quilombismo é aquele da bandeira do Brasil com o rostinho triste. Mas também é um livro excelente, que virou até uma obra de arte. Uhum. Então, assim, eu entendo essa necessidade da gente tentar dar um rosto, né? Mas eu acho que vale muito mais você procurar uma ilustradora, um ilustrador, na medida do possível, ou replicar artes que já estão prontas por aí, do que usar uma foto. E é triste, na verdade, isso também, porque essa mulher que aparece no registro aí do Albert Herschel não tem nome, não existe nome dela. Então, ela tinha um nome, ela tinha uma história, ela tinha uma identidade que a escravidão roubou dela. Possivelmente ela era escravizada também, se eu não me engano, no registro tem lá que ela era escravizada. Então, quando a gente tira a identidade dela e coloca a identidade de outras mulheres, a gente está desvalorizando todas elas ali. Porque a gente está colocando 3, 4, 5 mulheres fodas da nossa história no mesmo balaio de gato, por assim dizer. A gente está reforçando, obviamente não com o mesmo intuito do racista, mas a gente está reforçando aquela ideia de que toda preta é igual, de que todo preto é igual. E a gente está apagando ainda mais a história dessa mulher. A gente está apagando ainda mais a história de vida dessa mulher que sofreu aí
sabe-se lá quantos anos. Então, infelizmente a gente não tem fotos, mas a gente pode usar meios paralelos, né? Tem muita artista hoje em dia que procura fazer ilustrações, inclusive isso é um desafio maravilhoso, uma personalidade aí da internet, uma ativista negro, de fazer um convite para artistas para fazerem aí releituras de como seriam essas personalidades. Isso é uma iniciativa bacana. Não, é legal porque dá um gosto, né? Eu sou neta de filha de baiana, neta de baiano, e Maria Filipa em alguns cantos da Bahia é tido bem como uma lenda, né? As pessoas não têm muita certeza da existência dela, né? E é legal assim, a gente conhecer como um registro histórico mesmo. Então, talvez por isso que a ilustração seja um aspecto importante para a gente dar um rosto à história. E é até legal você falar isso sobre a Maria Filipa ser tratada como um mito, né? Como uma lenda, assim. Isso se dá, eu posso apontar dois fatores para isso. O primeiro é porque normalmente um personagem histórico que não possui tantos registros assim, ele acaba por ser tratado como algo sobrenatural, né? Essa história mesmo dela incendiando os navios, né? Tem muita discussão em cima disso, se aconteceu ou não. Eu prefiro acreditar que aconteceu, que a ideia para mim de um monte de português tomando uma surra de cansação é sensacional, ainda mais sem roupa. E acho que você travou de novo agora, talvez. Espera aí, gente, só antes de continuar aqui. Paty, você tá me ouvindo? Deixa eu ver se volta. Espera aí, vai dar tudo certo, gente. Deixa. Vamos tentar de novo. Vamos lá. Enquanto isso, se quiserem falando aí sobre demais personalidades. Aliás, perdão, quiserem falando de onde vocês estão assistindo, enquanto ela volta, só para eu não ficar aqui só fazendo pose para vocês. Voltou o meu agora aqui. Vocês estão me vendo? Alguém pode confirmar? Ó, Laís do Rio de Janeiro. É, Vamos lá, vocês estão me vendo aí, gente? Deixa eu ver aqui. Ó, Minas Gerais, Brasília. Beleza, eu acho que a Paty caiu, mas ela vai voltar. Até porque eu que estou sendo entrevistado, então não dá para levar muito aí sozinho. Vamos lá, vamos ver. Só ver aqui se ela volta. Paty, estamos te aguardando. Quando você quiser, estamos aqui. E aí? Beleza. Ó, deixa eu ver se ela entrou aqui. Peraí. Acontece. Não, acho que ainda não, né? Ó, eu tô falando aqui de Brasília, Belzinha. Nós somos três que ficamos em Brasília, o Wilk, Saulo e eu, e a Tati também, a Laila. A Yasmin mora em Salvador, Salvador, Bahia. Acontece coisas fora do eixo Rio-São Paulo também aí, gente. Tem muita coisa do lado de fora aqui. Ó, Aparecida de Goiânia, Goiás. Fala Jota. Bom, deixa eu pensar aqui. Indicações de livros. Essas indicações aqui que a gente fez do Abdias, elas são ótimas também. É complicado indicar livro dessas pessoas, gente, porque vale muito a pena vocês lerem tudo quanto é biografia e livro que já foi escrito a respeito deles aqui. Paty, quando você entrar, só mandar mensagem, tá? Acho que ela voltou, peraí.
Vamos nessa. Oi, Voltamos? gente, desculpa, minha internet hoje tá caindo mais que o Neymar. É, eu tô aqui, eu tava falando mesmo, eu esqueci um pouco, eu tava tentando fazer um malabarismo aqui para distrair o pessoal e. A gente estava falando da Maria Filipa como lenda, né? Porque assim, eu sou Ah, neto e sim, filha de baiana. E aí eu sim. lembro das minhas tias falando de Maria Filipa como lenda. Eu não conhecia Maria Filipa como personalidade histórica. Eu só fui Em- conhecer mais velha. Né? Então, assim, é, algumas pessoas assim, de alguns cantões da Bahia acreditam que Maria Filipa talvez não tenha nem existido, né? Como se Maria Filipa fosse um ser mitológico. Não. é, não, na verdade, eu só ia complementar isso, até lembrei agora da fala anterior, que a falta de registro é um dos principais problemas que levam a isso, que é realmente a gente tem poucos registros. E, cara, assim, é uma coisa que eu vou falar que você, com certeza, melhor do que ninguém, entende, que é a questão do machismo histórico também. Porque, normalmente, as personalidades que são apagadas ou tidas como mitos, lendas, ou inexistentes, ou invenções, principalmente são mulheres. A gente tem Maria Filipa, a gente tem a Luísa Maim mesmo, que é a mãe do Luiz Gama, a gente tem a Dandara dos Palmares, que ela é mencionada em uma das primeiras vezes num romance, e a partir desses pontos, as pessoas elas tentam tirar essa credibilidade da participação histórica da mulher preta. Então, até isso influencia, né, no Hum, tipo de registro, assim, nessa tentativa de apagar a presença, né, de apagar a participação. No caso da Maria Filipa mesmo, tem um pouco mais de registro, assim. A Luísa Maim, que é a mãe do Luiz Gama, ela é mencionada uma primeira vez, se eu não me engano, num próprio texto do filho. O Luiz Gama faz uma descrição da mãe, ele escreve a respeito da mãe dele. Então, assim, você tem ali um filho que fala da mãe e ainda assim as pessoas tentam apagá-la, tentam desprestigiar a sua participação na Revolta dos Malês, né? Que foi é, uma revolta muito importante também, que não chegou a dar certo, que foram aí os muçulmanos, os pretos, os ciganos, eles se uniram ali para combater a discriminação e a repressão religiosa que eles sofriam, foram traídos, não conseguiram levar à frente a revolta, e a Luísa acabou sendo perseguida porque ela era uma espiã, ela trazia e levava informações e tudo mais, e ela acaba sendo apagada. Um outro exemplo disso é a própria tia Simoa. A tia Simoa teve uma participação importante na greve dos jangadeiros, né, que aconteceu ali no finalzinho do século XIX, que fez com que o Ceará fosse a primeira província a abolir a escravidão. Acaba que a tia Simoa, é claro que nem a tia Simoa, nem o José Napoleão, que era esposo dela, nem o Dragão do Mar, que é o Francisco do Nascimento, receberam o devido destaque. Mas, em especial, a tia Simoa ela é bastante apagada, né? Ela não recebe o devido reconhecimento. E foi ela e o José Napoleão, marido dela, que fizeram ali um primeiro movimento para parar o porto de Fortaleza. Então, a gente tem um problema muito grande, assim, da valorização da presença da mulher preta na a história. mulher preta na história Não, além da questão de raça, a gente ainda tem perpassa a questão de gênero, né, o João? Exatamente. Não. Que pesa muito, assim, não tem nem o que dizer, né? É algo que, de uma forma ou de outra, tenta desmerecer. A gente sabe que, obviamente, não vou entrar a fundo em questões de gênero, em questões do feminismo e tudo mais, Uhum. nem do africanismo, porque eu não pesquisei tanto a fundo, eu não sei nem falar tanto, então não quero falar bobagem. Uhum. Mas a gente sabe bem como que funciona a cadeia da nossa sociedade. A mulher preta, ela tá ali embaixo, tá na base. O homem preto, por ser homem, ele tem sim uma permanência um pouco acima, mas a gente sabe que ele não tá ali no topo da sociedade patriarcal. A sociedade patriarcal, uma vez, inclusive, numa conversa que eu tive com
Rodrigo França foi que ela tem cor, ela tem sexo, ela tem idade, que é o velho, branco, heterossexual, é o topo dessa sociedade patriarcal, assim. E numa sociedade patriarcal guiada por esse perfil, infelizmente é algo corriqueiro que apague a presença da mulher preta, né? Que sempre tente relacionar com a mulher preta raivosa, a hipersexualizada, enfim, demais outros estereótipos aí que a gente tenta destruir todos os dias com história, com todas as formas. Verdade. Bom, João, nosso tempo está quase acabando. Eu não consigo nem ver o tempo, porque como é você que virou o host, eu Já não passou uma consigo hora? ver. Já? Não. É, eu acho que já está tendo uma hora, é quase uma hora. Então, Tá. assim, para a gente não fechar Tudo sem bem. se despedir, eu quero agradecer muito a sua participação aqui. Achei que foi muito enriquecedor. Eu peço desculpa à sua audiência e à audiência do IFIX também, por eu ter caído tantas vezes. A minha internet hoje ficou muito instável, normalmente não fica assim, mas não sei o que aconteceu hoje. Mas eu acho que mesmo assim a gente curtiu bastante tudo que o João conseguiu passar para a gente. Peço para vocês acompanharem a página dele, Tinha que Ser Preto Oficial. Tá aqui o nome no comentário fixado. Vocês vão aprender bastante e eu acho que é fundamental para a gente conhecer melhor a história do Brasil. Então, assim, novamente, obrigada. Desejo uma ótima noite a todos e a todas. E se cuidem nessa quarentena, gente, por favor. Pati, eu que agradeço o convite novamente. Eu achei nossa conversa muito boa. Espero não ter falado muito. Eu acabo falando Adoro. muito quando me empolgo. Acaba rendendo tudo aqui. Dar os parabéns de novo pelo perfil de vocês. Falar para todo mundo seguir também. Dá para seguir aqui clicando em cima, gente. 2 segundinhos, já chega lá, segue. Eu acho que a gente tem que se fortalecer de todas as formas. E uma página apoiando outra página. E a nossa união. Quando a gente fala que pretos no topo, né, pretas no topo, a gente está falando no plural, a gente está falando no coletivo. A gente tem que subir e levar o máximo de gente possível com a gente, para que essas outras pessoas levem o máximo de gente possível também, enfim, para fortalecer a gente. O adestrador Wilton está comentando que chegou agora, mas vai ficar salvo aqui no nosso perfil e no perfil também do Acontece. Acontece no Então, Fix. Gente, já também sigam o perfil do João, mas sigam também o perfil Acontece no Fix, tá? Nós também temos lives todas as semanas. Fiquem de olho na gente. lives excelentes, inclusive. Então tá, gente, ó. Boa noite e se cuidem. Tchau, tchau. Beijo. Prazer, Beijo. Paty. Tchau, Tchau. tchau.